Queridos, eu gostaria de compartilhar com a igreja, nessa noite, sobre... Só um pouquinho mais de retorno para mim, só um pouquinho. Gostaria de compartilhar com a igreja hoje sobre observados e observadores. Amém? Qual é o tema, queridos? Observados e observadores. Irmãos, não tem como nós fugirmos dessa realidade. Você observa as coisas? Você é um observador? Hein? Tem pessoas que observam demais, mas de uma certa forma todos nós observamos, é ou não é, irmãos? Mas você sabia também que você é observado? Por isso que é o tema, observados e observadores. Carinhosamente pergunta assim para o teu irmão: você é uma pessoa observadora? Você é uma pessoa que repara? Que repara nas pessoas, nas coisas, etc. e tal? Mas sabia que também você é reparado, você é observado? Então é uma mão de duas vias. Olha só, queria falar um pouco sobre Hebreus 12:2. Hebreus 12:2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus. Olha só o que diz na versão NVI, né? O autor. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Repete comigo, suportou a cruz. Irmãos, cruz fala de facilidades. Hein? O que significa cruz para você? Irmãos, cruz, poderíamos falar que é um fardo, que é algo pesado, que não é algo fácil de se carregar. Ele suportou o quê? A cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Você entendeu o que você leu? Vamos lá. Tendo os olhos fitos em quem? Já começa por aí. Você tem olhado para quem? Você tem olhado para quem? Os teus olhos estão fitos em quem? Irmãos, e a expressão aqui grega, fito, é realmente você prestar atenção. Porque às vezes nós andamos pela rua, para lá e para cá, só que nós não observamos detalhes. Eu sei que eu passei por aqui, mas às vezes eu não presto atenção em número, eu não presto atenção em carros que passam por mim, eu só presto atenção naquilo que me interessa. É ou não é? Nós só prestamos atenção naquilo que nos interessa. Aí sim, quando você vai procurar um endereço, tá rua tal, número 34. Aí você vai prestando atenção no endereço até fitar os olhos no número. É ou não é? Diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Irmãos, cruz fala de dificuldade. Então eu só posso suportar a cruz se os meus olhos estiverem fitos em quem? Eu te pergunto, seus olhos estão fitos em quem? Querido, você só vai suportar essa dificuldade se você de fato estiver olhando para Jesus. Se você estiver olhando para homens, você vai afundar. Se você estiver olhando para pessoas, desculpe, você vai afundar. Se você estiver olhando para situações, você vai afundar. Ah, pastor, fizeram tantas promessas para mim, tantas juras para mim, prometeram para mim que jamais isso iria acontecer e aconteceu. Desculpa, carinhosamente, bobinho, bobinha. Com muito carinho eu falo isso. É porque os teus olhos estão focados em coisas, em pessoas, mas não está em Jesus. Quem me entende? Aí você está olhando para quem hoje, espiritualmente falando? Só quem olha para Jesus suporta a cruz.
E diz assim: desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, hoje, mais do que nunca, Jesus sempre foi exaltado. E hoje mais ainda ele está, porque ele está sentado à direita do Deus Pai. Ele desprezou a vergonha. O que é essa vergonha? A humilhação, irmãos. Jesus foi humilhado, foi ou não foi? Estou para ver alguém que sofreu mais do que Jesus. Não tem. Mostre para mim alguém que sofreu mais do que ele. Ele suportou a cruz. Eu tenho algo bom para te falar. É impossível você fugir da cruz. É impossível você fugir de uma vida de dificuldades. Você só pode suportar a cruz se você estiver olhando para Jesus. Caso contrário, irmãos, não tem jeito. Será que você não está entendendo por que você anda tão decepcionado? Será que você não está entendendo por que você anda tão retraído, tão cabisbaixo? É porque você tem depositado a esperança do seu olhar em pessoas, em coisas, mas não em Jesus. Eu te pergunto, em quem você tem depositado a esperança do seu olhar? Você sabia que Jesus jamais vai dar um fora em você? Quem me entende? As pessoas me desprezam. As pessoas podem até me ignorar. As pessoas podem até me dar um fora. Mas Jesus, fala assim, Jesus não. Pergunta para o teu vizinho, você está olhando para quem? A verdade é que somos observados e observadores. Olha só, Lucas 14, 1 ao 6, eu vou ler para ganhar tempo. Lucas 14. Aconteceu num sábado, que entrando Jesus em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Ele entrou na casa de um dos principais, irmãos. Jesus, ele entrou na casa de uma pessoa importante, quem me entende? Jesus se assentou com pessoas pobres e Jesus se assentou com pessoas ricas. Aliás, Jesus não fazia acepção de ninguém. Ele se assentou com prostitutas, ele se assentou com cobradores de impostos, ele se assentou com todo tipo de pessoa. Quem me entende, irmãos? E aqui, Lucas, o médico, faz questão de falar que Jesus entrou na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. E tinha mais gente ali, e eles estavam observando Jesus. Assim acontece conosco, nós vamos num lugar e a sensação que eu tenho é que as pessoas estão me notando, que as pessoas estão me reparando, o jeito que eu como, o jeito que eu me assento, como está os esmaltes das mulheres, como que está o cabelo. Pergunta assim para a pessoa perto de você, as pessoas te notam? Claro que te nota. Nota, irmãos, te nota. Por mais que você ache que não, te nota. Nota o jeito que você fala, o jeito que você anda, o jeito que você dá risada. Se você come um pouquinho a mais, já fala que você é comelão. Como que gordinho sofre, né, irmãos? Jesus, a glória. As pessoas nos notam. E a Bíblia diz que todo mundo estava reparando Jesus, observando ele. Provavelmente, comer o pão. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Tá? Uma pessoa, né? Eu não sei como que está na tua versão. Tem alguma outra versão que está diferente de hidrópico? Aí, só para você. Gente, tem outra versão sem ser essa? Põe na atualizada. Como que está na tua versão? Alguém que tem a versão diferente de hidrópico? Isso, é essa versão que me interessa para você entender. Doente.
ou corpo inchado. Para você entender o termo de hidrópico, tá? A NVI falou hidrópico, tá? Mas tem hidro, vem de água, né? Hidro, corpo inchado, né? Hidrocefalia, né? Pessoa que tem água na cabeça, né? Hidro vem de água, tá? Só para você entender o termo. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? E eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso, porque até então era proibido curar no sábado. Então Jesus cura esse homem inchado, esse homem com problema, há anos. Jesus faz questão de curá-lo. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores: é lícito curar no sábado? Primeiro, antes de curar, Jesus faz a pergunta, porque o povo estava notando que Jesus estava quebrando um paradigma. Jesus estava quebrando um princípio, segundo eles. Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. Que coisa linda, né, irmãos? Jesus toma aquele homem, cura ele e despede ele. Imagina esse homem voltando curado para casa. Olha só, palavras de Jesus à multidão e aos seus discípulos sobre a questão de observar. Mateus 23. Eu só não marquei o versículo e não vou procurar aqui para ganhar tempo, mas Mateus 23 fala assim, ó: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Posso ler de novo, irmãos? Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, Jesus fala, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus está falando para observar. Jesus fala assim, observai-as e o quê? E fazei-as. Aí prosseguindo ele diz, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Aí hoje eu estava ministrando, Deus ministrando no meu coração, veio uma pergunta que o Espírito colocou no meu coração. Você já parou para pensar que voluntariamente ou involuntariamente já machucou alguém por palavras ou expressões e acabou recebendo o mesmo? Já parou para pensar nisso? Que às vezes voluntariamente ou involuntariamente você já machucou alguém com palavras ou expressões? Quem já parou para notar isso, para reparar isso? Você já observou isso? Eu estou falando sobre observar e ser observado. Às vezes nós fazemos isso com as pessoas de forma voluntária ou involuntária. Você já parou a perceber que isso também já aconteceu com você da mesma forma? Nós observamos muito bem quando alguém nos machuca, mas nós esquecemos de observar quando eu machuco alguém. Quem me entende? Nós somos especialistas em notar quando alguém me machuca, por palavras ou por expressões. Só que eu esqueço de observar quando eu machuco alguém, quando eu firo alguém. Claro que eu creio que aqui ninguém deseja ferir as pessoas em sã consciência, porque isso é fazer mal. Geralmente quando nós ferimos, eu quero acreditar que você fere involuntariamente. Eu quero acreditar nisso. Mas você já notou o como e o quanto você já feriu alguém com palavras, com expressões suas? Não se observe mais.
Você já notou que muitas vezes diz, mas não faz? Jesus falou aqui, ó, observai-as e fazei-as. Você já observou isso? Que muitas vezes você diz, mas não faz? Quem entende o que eu estou falando, irmãos? Eu estou falando sobre o quesito observar e ser observado. Então aquilo que você diz, você faz? Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é procedência maligna. Mateus 5:37. Fala isso. Então nós somos especializados em dizer, mas não fazer. Você já notou que nós somos especialistas em dar ordens, mas temos dificuldade em cumpri-las? Quem está entendendo? Você é um bom observador? Você é um bom observador? Lembre-se que você também é observado. Ah, pastor, o que as pessoas têm a ver comigo? Tudo. Porque você é a luz do mundo e sal da terra. Então quem é a luz e quem é sal, as pessoas prestam atenção e notam. Paulo falou, vocês nesse mundo, vocês são luzeiros, vocês são astros desse mundo. Irmãos, quando acende a luz, isso é algo notável. Então você lá fora, você tem que provocar isso para as pessoas. Tem que gerar isso. Porque você vai passar também a ser observado. E quando você também não faz jus a isso, as pessoas também vão te notar. Vão te notar. De qualquer maneira, de qualquer forma, eu sou um exemplo. Amém? Repete comigo. De qualquer maneira, de qualquer forma, eu sou um exemplo. Agora, carinhosamente, eu te pergunto, que tipo de exemplo que você é? Olha só, exemplo clássico sobre observar. Isso aqui é clássico. Mateus 7, 3 a 5. Mateus 7, 3 a 5. Essa aqui é uma passagem clássica, né? Porque vocês repara, observa, nota no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Irmãos, nós reparamos, notamos o cisco e esquecemos da viga que está no olho nosso. Interessante, né? De cisco vira viga. Eu reparo o cisco e esqueço que tem uma viga nos meus olhos. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Aí Jesus pega pesado, né? Hipócrita. Tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não se preocupe em tirar o cisco das pessoas, tire a viga dos teus olhos. Fala para o teu vizinho, não se preocupe. Não se preocupe, fala com cara de fé, com cara de fome da palavra de Jesus. Fala assim, não se preocupe em tirar o cisco do teu irmão. Antes, tira a viga dos teus olhos. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Interessante. Somos conhecidos pelos frutos e não por meras palavras. Repete comigo. Somos conhecidos pelos frutos e não por meras palavras. Olha que Jesus disse em Mateus 7:20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então você é observado, você é notado pelos seus frutos. Aí eu lhe pergunto, que tipo de fruto você está gerando? Irmãos, é fato. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Eu sou notado pelos frutos.
Que tipo de fruto você está gerando? Como que você é conhecido dentro da sua casa? Como você é conhecido lá no seu trabalho? Como que você é notado? Amém, queridos? Então você percebe que você é notado? Dá um tapinha abençoado na costa dessa pessoa e fala assim: você é notado. Não tem jeito de você escapar disso, você é observado. Não tem jeito, irmãos. As pessoas observam a gente. Glória a Deus por causa disso. Sabe por quê? Vou te falar. Você sabia que Jesus te observa? Você sabia que Jesus te observa? E vou te falar algo. O diabo também fica 24 horas te observando. Então, se Jesus me observa, se o diabo me observa, e as pessoas? Por cruz credo. Não adianta, irmão, somos notados. Vou brincar aqui com vocês. Eu tenho uma bronca quando você vai comer num lugar meio assim que tem que ter etiqueta, né? Eu também não sou relaxado não, tá, irmãos? Mas falar que tem até um jeito certo de você colocar os talheres na hora que você acaba de comer. Eu não sei se tem que colocar cruzado, eu não sei como que é ser assim. Tem um jeito lá, se for cruzado parece que tá bom. Acabou? Eu não sei, se for assim, eu não entendo isso aí. Tem uns lugares que você fala Jesus da glória, tem que ter essas etiquetas, né? É bom que a gente vai aprendendo. Mas você é anotado. Tem gente que às vezes assim é tão relaxado, que chega nos lugares, já joga o chinelo lá, né? E qualquer lugar, meio assim desajeitado. E as pessoas falam: mas que cara mal organizado é esse? Desorganizado. E quando a pessoa está meio organizada, é notada, não é, irmãos? É o mundo que a gente vive, porque nós somos vitrines. Fala para o teu vizinho: você é uma vitrine. Bem, entre ser observado e observador, vamos nos atentar na máxima da Bíblia. Então, entre ser observado e observador, qual é a máxima da Bíblia? Paulo nos traz uma das máximas da Bíblia, que está em Romanos capítulo 13, do versículo 8 a 11, eu estou encerrando. Entre ser observado e observador, Paulo, ele nos ensina uma das máximas da Bíblia. Romanos 13, 8 a 11. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. O que está escrito aí, irmãos? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Irmãos, o amor é uma dívida impagável. Não tem como. Você sempre vai estar em falta no quesito amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor de uns pelos outros. Repete comigo: o amor é uma dívida impagável. Diz assim: pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Você lembra que Jesus curou no sábado? Quem lembra? Ele estava sendo observado. Porque o que é maior, a lei ou o amor? Irmãos, o que é maior, a lei ou o amor? O amor. Pois estes mandamentos que diz aí: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, qualquer outro, tá? Todos se resumem neste preceito. Vamos lá? Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Olha que coisa linda, irmãos. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Irmãos, o tempo em que vivemos é difícil. Como que pode essa palavra escrita há tantos anos atrás?
mais de 1000 anos atrás, essa palavra ser escrita. E ele fala assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Fala para o teu vizinho, desperta do sono. Fala para o teu vizinho, acorda. Dá um chacoalhão nele aí. Dá um chacoalhão santo. Fala assim, acorda para o amor em nome de Jesus. Despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Agora a nossa salvação está mais próxima quando aceitamos a fé. Sabe aquele dia que você aceitou Jesus, entregou a tua vida para Jesus? A salvação agora está mais próxima. E Jesus, em contrapartida ao mundo, está falando que nós temos que amar mais uns aos outros, de fato e verdade. E quem ama, respeita. Quem ama, trabalha em cima de princípios, vive debaixo de princípios. Quem ama, não fere. Quem ama, se compadece. Quem ama, se coloca no lugar do outro. Quem entende, irmãos? E vamos voltar no texto base. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Você vai suportar tudo nessa vida, tudo, se você estiver olhando só para Jesus, observando só Ele. Você vai suportar tudo. Sabe por que para muitas pessoas carregar a cruz é difícil? Porque está olhando para pessoas ou situações. Para outros, eles carregam a cruz dando glória a Deus, porque eles só olham só para Jesus. Só para Jesus. Lembre-se, para eu terminar. Você é um exímio observador, mas saiba também que você é observado. Entendeu? E que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Hein? Vamos orar? You have called me higher, you have called me deeper, and I'll go where you will lead me, Lord. You'll lead me. I could hold on to who I am and never let you change me from the inside. I could be safe here in your arms and never